Se o narcisista simplesmente sumiu da sua vida, não se engane. Isso raramente é maturidade, paz ou desapego. Na maioria das vezes, é sinal de que algo sério está acontecendo por trás do silêncio. E aqui está o que quase ninguém tem coragem de dizer. O silêncio do narcisista, seja ele homem ou mulher, costuma ser mais perigoso do que qualquer briga. Porque não é ausência, é estratégia, é teste, é jogo psicológico. Muita gente acredita que quando o narcisista some, é porque perdeu o interesse. Essa é a versão confortável da história. Mas, na prática, o sumiço muitas vezes acontece justamente quando você começa a ficar mais forte, mais lúcido e menos manipulável. É contraintuitivo, mas é exatamente aí que o narcisismo reage. E quem não entende isso, acaba se culpando, se explicando e se diminuindo, enquanto o outro reorganiza o controle. Hoje, você vai entender os verdadeiros motivos por trás desse desaparecimento. Motivos que explicam por que o silêncio dói tanto e por que ele nunca é inocente. E mais importante, você vai aprender como usar clareza, estoicismo e inteligência emocional para não cair mais nesse jogo invisível. Fique até o final, porque um desses pontos muda completamente a forma como você reage ao silêncio. Motivo 1. Silêncio como punição emocional. O silêncio do narcisista nunca é apenas ausência. Ele é uma mensagem disfarçada, um castigo emocional que não vem com aviso prévio. De repente a conversa some. As respostas param e o clima muda sem explicação. Isso não acontece por acaso. No jogo do narcisismo, o silêncio vira uma arma psicológica para gerar confusão, ansiedade e insegurança. A pessoa começa a se perguntar o que fez de errado, mesmo sem ter feito nada. É aí que o controle começa a operar de forma invisível. O narcisista cria um vazio que dói mais do que uma briga. E esse vazio faz a mente trabalhar contra a própria pessoa. Esse tipo de punição funciona porque mexe com a necessidade humana de conexão. O silêncio ativa o medo de rejeição, de abandono e de perda. No fundo, o narcisista sabe disso, mesmo que nunca admita. Ele usa o afastamento como forma de dizer, você errou, sem nunca explicar o erro. Isso mantém você em estado de alerta emocional. O estoicismo ensina algo poderoso aqui. Nem todo silêncio é para ser preenchido. Às vezes, o silêncio do outro revela mais sobre ele do que sobre você. E entender isso já muda o jogo interno. Na prática, esse padrão aparece quando a pessoa manda uma mensagem normal e recebe horas ou dias de vazio. Ou quando uma conversa boa termina abruptamente, sem motivo claro. O narcisista observa se você vai insistir, se explicar, pedir desculpas ou tentar consertar algo que não quebrou. Esse é o ponto em que muitos entram no ciclo do narcisismo sem perceber. A mente começa a criar histórias, suposições e culpas. E quanto mais você tenta entender, mais preso fica no campo emocional dele. É como correr atrás de uma porta que foi fechada de propósito. Aqui entra uma virada poderosa baseada em estoicismo e clareza emocional. Quando o silêncio vem como punição, a melhor resposta não é desespero, é estabilidade. Não reagir impulsivamente corta o combustível desse jogo. Manter sua rotina, sua dignidade e seu centro emocional é um ato de força silenciosa. Isso não é frieza, é autocontrole. O narcisista espera que você sofra, se explique e se diminua. Quando isso não acontece, o impacto é interno. E esse tipo de postura muda a dinâmica sem uma única palavra. Motivo 2. Teste de poder e controle. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é teste. O narcisista se afasta para medir até onde vai sua dependência emocional. Ele quer observar se você vai correr atrás, mandar várias mensagens, se explicar sem ter sido acusado ou assumir culpas que não são suas. No jogo do narcisismo, isso é quase um experimento psicológico. Cada reação sua vira dado para ele. Quanto mais você se expõe, mais ele entende como te controlar. E quanto mais você tenta consertar, mais ele sente que tem o poder nas mãos. Esse tipo de comportamento cria uma inversão perigosa. De repente, quem foi ignorado vira quem pede desculpa. Quem foi deixado no vazio vira quem tenta salvar a relação. O narcisista observa isso com atenção silenciosa. Ele percebe se você tem medo de perder, se tem dificuldade de ficar em silêncio também. E esse medo vira uma ferramenta. A pessoa começa a negociar consigo mesma, pensando, se eu fizer diferente, talvez ele volte.
É aí que o controle psicológico se instala sem barulho. Na prática, isso aparece quando você sente impulso de mandar só mais uma mensagem, ou quando passa o dia checando se ele visualizou algo, se está online, se postou stories. O narcisista sabe que esse tipo de comportamento revela apego emocional. E no mundo do narcisismo, apego excessivo é lido como fraqueza, não como amor. Cada tentativa sua de contato vira uma confirmação silenciosa de que ele ainda tem acesso emocional total a você. Aqui entra uma virada inspirada no estoicismo, aplicada de forma simples. Quando você segura o impulso de correr atrás, você retoma o controle interno. Não é sobre vencer o outro, é sobre não se perder de si mesmo. A calma diante do silêncio é uma forma de dizer, sem palavras, que seu valor não depende da reação dele. Isso muda o campo emocional. E, muitas vezes, é justamente isso que o narcisista menos espera. Motivo 3. Nova fonte de validação. Quando surge alguém novo, o sumiço do narcisista costuma ser rápido e sem explicação. Não há aviso, não há conversa, não há fechamento. Simplesmente some. Isso acontece porque, no padrão do narcisismo, a validação emocional funciona como combustível. Quando ele encontra uma nova fonte de atenção, admiração ou interesse, a antiga perde prioridade instantaneamente. Você não deixa de existir, mas deixa de ser o foco. E isso cria uma sensação cruel de descarte, mesmo que você não tenha feito nada errado. O mais confuso é que, muitas vezes, ele não rompe de verdade. Ele apenas se distancia. Isso mantém você em uma posição de espera, como uma reserva emocional. O narcisista gosta de deixar portas abertas, porque isso alimenta o ego. Ele sabe que, se a nova fonte falhar, ainda pode voltar. Esse padrão cria um ciclo de incerteza, onde você nunca sabe se está dentro, fora, ou apenas sendo mantido por conveniência emocional. Na prática, isso aparece quando ele começa a responder menos, some nos fins de semana, muda o tom, ou fica mais frio sem motivo claro. A pessoa sente que algo mudou, mas não tem confirmação. O narcisista evita explicações justamente para manter controle emocional dos dois lados. Ele preserva a própria imagem e evita conflitos, enquanto reorganiza suas fontes de atenção. Esse comportamento é típico de quem vive em busca constante de validação externa. Aqui entra uma lente inspirada no estoicismo, aplicada com maturidade emocional. Quando você percebe que não é mais prioridade, a resposta mais forte não é competir, é se retirar com dignidade. Não disputar atenção protege sua autoestima e corta o ciclo de reserva emocional. Isso não é desistir, é se respeitar. O narcisista se alimenta de disputa e insegurança. Quando você não entra nesse jogo, o impacto psicológico é silencioso, mas profundo. Motivo 4. Preparação de retorno calculado. O sumiço, nesse caso, não representa um afastamento definitivo. Ele funciona como uma pausa estratégica para criar impacto emocional. O narcisista sabe que a ausência gera saudade, confusão e carência. Esses sentimentos enfraquecem defesas internas e tornam a pessoa mais aberta ao retorno. Não é um tempo para refletir, é um tempo para preparar o terreno. No jogo do narcisismo, desaparecer é uma forma de reorganizar a dinâmica sem precisar conversar ou assumir responsabilidade. O silêncio vira parte do plano, não um acidente emocional. O mais sutil é que esse afastamento cria uma sensação de perda temporária. A pessoa começa a lembrar mais dos momentos bons e a minimizar os conflitos. O narcisista conta com isso. Ele sabe que a memória emocional tende a suavizar a dor com o tempo. Assim, quando ele reaparece, o clima costuma ser de alívio, não de questionamento. Esse alívio faz com que muitos aceitem o retorno sem perceber que o padrão está apenas se reiniciando. A esperança acaba falando mais alto do que a lógica. Na prática, isso aparece quando ele some após tensão e volta como se estivesse mais calmo, mais presente ou mais carinhoso. Pode dizer que precisava de espaço ou que estava confuso. A pessoa, cansada da distância, tende a aceitar sem exigir mudanças reais. O narcisista aprende então que pode usar o sumiço como botão de reset emocional. O silêncio vira parte do ciclo, não uma exceção. E cada retorno reforça esse padrão. Aqui entra uma aplicação clara do estoicismo no cotidiano.
Observar padrões e não apenas emoções muda tudo. Quando você não se deixa levar só pelo alívio do retorno, você recupera a clareza. Manter limites mesmo depois que ele volta é um ato de respeito próprio. O narcisista espera que o retorno apague o passado recente. Quando isso não acontece, o controle psicológico começa a falhar. Esse tipo de postura fortalece sua posição interna, mesmo que ele não demonstre. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque muita coisa aí dentro já começou a se organizar. Para te ajudar a aprofundar isso, eu deixei no primeiro comentário fixado uma coleção completa em formato de livro virtual, que explica com mais clareza os padrões do narcisismo e também como reconstruir sua força emocional. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora, e pode ler no seu ritmo. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal para continuar esse processo. Você não está sozinho nem sozinha nessa. Motivo 5. Perda de controle sobre você. Quando o narcisista percebe que não tem mais o mesmo acesso emocional, o sumiço pode ser uma reação direta a isso. Ele sente que perdeu espaço, influência e poder psicológico. Pequenas mudanças suas, como impor limites, responder com mais calma ou não se explicar tanto, já são suficientes para disparar esse comportamento. No universo do narcisismo, perder controle é vivido como ameaça. O afastamento surge como tentativa de recuperar terreno sem precisar admitir a própria perda de poder. O mais curioso é que, muitas vezes, você nem percebe quando isso acontece. Você apenas começa a agir de forma mais firme, mais centrada, mais consciente. O narcisista sente essa mudança no clima emocional. Ele percebe que já não consegue provocar as mesmas reações, nem gerar a mesma ansiedade. Isso fere o ego de forma silenciosa. O sumiço, então, vira uma tentativa de desestabilizar você novamente. Ele quer ver se ainda consegue te puxar de volta para o padrão antigo. Na prática, isso aparece quando você deixa de se justificar tanto, para de implorar por atenção ou começa a colocar limites claros. O narcisista reage com distância, frieza ou desaparecimento. Ele testa se isso vai te fazer voltar atrás, se você vai sentir culpa por ter mudado. Esse é um dos momentos mais importantes, porque mostra que sua postura está funcionando. O silêncio dele não é sinal de fraqueza sua, mas de perda de controle dele. Aqui entra uma aplicação direta do estoicismo na vida real. Quando você mantém sua postura, mesmo diante do afastamento, você consolida sua força emocional. Não correr atrás nesse momento é uma forma de afirmar, sem palavras, que você não está mais disponível para jogos. O narcisista espera que o silêncio gere recuo. Quando você permanece firme, o campo de poder muda, e essa mudança é algo que ele sente, mesmo que nunca admita. Motivo 6. Vergonha por ter sido desmascarado. Quando você começa a enxergar padrões, fazer perguntas mais firmes ou impor limites claros, algo muda internamente no narcisista. Ele sente que a máscara começou a escorregar. Isso gera um desconforto profundo, porque ameaça a imagem que ele construiu. No narcisismo, a aparência de controle é quase tão importante quanto o controle em si. O sumiço surge como uma forma de evitar o confronto com essa nova realidade. É mais fácil desaparecer do que encarar o próprio reflexo. O afastamento também funciona como proteção da própria narrativa. Se ele fica, corre o risco de ser questionado, confrontado ou visto com mais clareza. Ao sumir, ele evita ter que se explicar. Evita admitir erros. Evita reconhecer padrões. Isso preserva o ego e reduz a sensação interna de exposição. Para o narcisista, desaparecer é uma forma de recuperar a sensação de superioridade emocional, mesmo que isso custe a relação. Na prática, isso acontece quando você começa a dizer não, quando aponta incoerências, ou quando para de aceitar desculpas vagas. O clima muda. Ele fica mais defensivo, mais frio, ou simplesmente some. Não é falta de interesse. É vergonha emocional misturada com medo de perder a imagem de controle. O silêncio vira uma forma de fugir da própria responsabilidade. E, muitas vezes, isso acontece exatamente quando você começa a ficar mais forte emocionalmente. Aqui entra uma aplicação simples do estoicismo no cotidiano. Quando você não persegue quem foge da própria sombra, você preserva sua energia. Não tentar convencer,
Não implorar por explicações e não entrar em jogos de culpa mantém sua dignidade intacta. O narcisista espera que você suavize o desconforto dele. Quando isso não acontece, ele é forçado a lidar com o próprio vazio. E esse é um peso que ele prefere evitar. Motivo 7. Tentativa de provocar medo de abandono. O sumiço aqui é usado como gatilho emocional. O narcisista sabe que o medo de ser deixado ativa insegurança, ansiedade e necessidade de aprovação. Ele se afasta para ver se esse medo desperta. Não é apenas silêncio, é uma provocação psicológica. No padrão do narcisismo, provocar medo é uma forma de criar dependência. Quanto mais a pessoa teme perder, mais fácil fica manipular comportamentos, decisões e reações emocionais. Esse tipo de estratégia cria um estado constante de alerta. A pessoa começa a interpretar qualquer mudança como ameaça. Cada demora vira sinal de abandono. O narcisista percebe isso e, consciente ou não, usa esse estado emocional como alavanca. Ele aprende quais botões emocionais funcionam melhor. E com o tempo, o simples risco de sumiço já basta para gerar ansiedade. O controle passa a acontecer mesmo sem o silêncio real. Na prática, isso aparece quando você sente um aperto no peito só de imaginar que ele pode sumir de novo. Você muda seu comportamento para evitar isso. Fica mais cuidadoso, mais tolerante, mais silencioso sobre o que sente. O narcisista percebe essa adaptação e entende que o medo está funcionando. O vínculo deixa de ser baseado em escolha e passa a ser baseado em receio. Esse é um dos laços mais difíceis de quebrar dentro do narcisismo. Aqui entra uma aplicação poderosa do estoicismo emocional. Quando você reconhece que o medo está sendo usado como ferramenta, você começa a recuperar o controle interno. Não agir movido pelo pânico muda completamente o jogo. O narcisista espera que o medo dite suas decisões. Quando você escolhe agir a partir da clareza, o impacto é silencioso, mas profundo. O medo perde força quando deixa de comandar suas escolhas. Motivo 8. Colapso interno do ego. Quando o ego do narcisista é ferido, algo quebra por dentro. Ele pode não demonstrar, mas sente uma ameaça direta à imagem que construiu. Críticas, perda de admiração, indiferença ou limites firmes funcionam como rachaduras internas. No padrão do narcisismo, isso gera um colapso silencioso. O sumiço aparece como uma tentativa de se reorganizar emocionalmente. Ele precisa se afastar para reconstruir a própria narrativa e proteger a imagem que tem de si mesmo. Esse afastamento também serve como anestesia emocional. Ao desaparecer, o narcisista evita sentir a dor de não ser mais visto como especial, superior ou indispensável. Ele se isola para recalibrar o ego. Muitas vezes, busca ambientes, pessoas ou situações onde ainda possa se sentir admirado. O silêncio, nesse caso, não é só estratégia. É também uma fuga interna. Ele precisa restaurar a sensação de grandiosidade antes de voltar a interagir. Na prática, isso acontece quando você deixa de reagir, para de validar, para de alimentar o ego. O narcisista sente o vazio. Ele percebe que já não provoca o mesmo impacto emocional. Isso gera uma crise interna que nem sempre vira explosão externa. Em vez disso, vira sumiço. Ele desaparece para se recompor, como alguém que precisa sair de cena para recuperar o fôlego emocional. Esse afastamento é menos sobre você e mais sobre a fragilidade interna dele. É um movimento de autoproteção do ego ferido. Aqui entra uma aplicação clara do estoicismo emocional. Quando você entende que o colapso é interno, você para de personalizar o sumiço. Não correr atrás, não tentar restaurar o ego dele e não buscar validação muda completamente sua posição. O narcisista espera que você ajude a reconstruir a imagem dele. Quando isso não acontece, ele é forçado a lidar com a própria queda. Essa postura protege sua energia e fortalece seu centro emocional. E isso cria um tipo de força que o narcisismo não sabe lidar. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo algo simples como: "Isso fez sentido para mim." Ou "Eu precisava ouvir isso." Só de escrever isso, você já quebra um pouco do silêncio que esse jogo emocional criou dentro de você. E deixa eu te dizer algo importante. Você não é fraca, confusa nem exagerada. Você apenas ficou tempo demais dentro de uma dinâmica invisível, onde tudo era distorcido, invertido e jogado contra você. Isso machuca, isso cansa,
Isso bagunça a mente e o coração. Mas existe um caminho claro para organizar tudo isso e começar a recuperar sua força emocional de verdade. Por isso, eu preciso te orientar a acessar agora a coleção completa que está no primeiro comentário fixado. Não é só um e-book. É um conjunto de materiais que organizam tudo o que você viveu, tudo o que sentiu e tudo o que talvez você nunca conseguiu colocar em palavras. Um dos conteúdos te ajuda a entender a linguagem, os jogos mentais e os padrões do narcisista. Outro te ajuda a reconstruir sua identidade, sua autoconfiança e sua clareza emocional. Isso não é extra. Isso é parte do processo de libertação. E é bem simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, na hora. Não precisa esperar entrega física. Você pode ler com calma, no seu ritmo, quando quiser, no horário que for melhor para você. Tudo foi pensado para facilitar, não para complicar. Então, vai agora no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo e acessa a coleção completa. Isso pode ser o primeiro passo real para você sair desse ciclo e voltar a se sentir no controle da própria vida emocional. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua caminhando com a gente. Você não está sozinho nem sozinha. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo.